A Defensoria Pública vai realizar uma espécie de mutirão para analisar a situação dos presos aqui do estado. O objetivo é tentar desafogar o sistema que hoje opera bem acima da capacidade. Esse é o assunto do Rodrigo Schroeder na entrevista exclusiva de hoje. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Das 37 unidades prisionais do Espírito Santo, todas apresentam superlotação. Para tentar diminuir esse problema, a Defensoria Pública do Estado está fazendo uma força-tarefa. Para falar sobre esse assunto aqui comigo, o defensor público Marcelo Paiva de Mello. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Como é que vai ser esse trabalho da Defensoria? Qual o panorama que a gente tem hoje no sistema prisional do Estado? Bom, o sistema prisional, para falar do sistema prisional do Estado, é bom a gente fazer um paralelo com o sistema prisional brasileiro. O sistema prisional brasileiro, nas últimas 2 décadas, aumentou de 170 mil presos em 1995 para 760 mil presos em 2019. Então, foi um salto enorme. Isso envolve questões sociais e questões econômicas. Aqui no estado do Espírito Santo, o sistema penitenciário hoje possui 23 mil presos. Qual seria o número ideal de unidades? Como é que é a situação hoje? Por que vocês estão fazendo esse esforço para rever a situação de cada preso? O que vai ser feito com essa força-tarefa? Então, essa questão do número ideal de unidades, não existe um número ideal. A gente sabe que o Brasil encarcera muito. É o 3º país com a maior taxa de encarceramento do mundo. Ele só perde para os Estados Unidos e para a China, né? Então, é um país que encarcera demais e encarcera mal. Então, falar em número ideal, um número maior de unidades prisionais, eu acho um equívoco, né? O ideal fosse que nós nem tivéssemos isso tudo de unidades prisionais que a gente tem. E é interessante também fazer um paralelo com os Estados Unidos, que o Brasil acaba seguindo muito a política carcerária norte-americana, só que os Estados Unidos possuem um PIB de 23 trilhões e o do Brasil é 10% disso. E a população carcerária dos Estados Unidos é de 2 milhões de pessoas e a nossa é 1/3 disso. Então há uma desproporção, inclusive econômica aí. Então a questão econômica é uma questão importante, porque o custo disso para o Estado é altíssimo e é uma política que não deu certo nas últimas décadas. A população carcerária só aumentou, o que mostra que não adianta só construir presídio, é preciso trazer soluções novas para a questão penitenciária. Qual é a situação hoje e o que a Defensoria está fazendo para tentar desafogar os presídios capixabas? Bom, a Defensoria está tentando aumentar a sua atuação no sistema prisional, né? Na verdade, a gente está fazendo esse trabalho que foi chamado de força-tarefa, mas a gente não está fazendo só isso. A gente está aumentando o número de defensores na área da execução penal e na área de presos provisórios, que a gente faz uma divisão entre presos condenados e presos provisórios, né? Então a gente está fazendo dando um reforço na área para ajudar nesse problema, porque a Defensoria é um dos instrumentos que o Estado tem para ajudar nessa questão, na questão da gestão do sistema prisional. Mas ela também sozinha não resolve o problema. Ela o defensor é um dos atores do sistema de justiça que pode colaborar para a boa gestão do sistema. E o que a gente está fazendo agora a gente montou um grupo, né, reforçamos os defensores que estão na área de execução, passaremos a partir da semana que vem a ter um horário de atendimento para familiares de preso todos os dias da semana, né? Atualmente isso é feito um dia da semana em 2 períodos, a partir da semana que vem nós teremos 10 períodos de atendimento, de manhã e à tarde todos os dias. Isso permite com que os familiares levem as demandas diretamente para o defensor e o defensor tome a providência, de maneira que o sujeito que está preso receba o seu direito de maneira mais rápida, né? Porque a gente não tem como monitorar o tempo inteiro todos os presos do Estado. Então é mais um canal que a gente está ampliando de atendimento e isso vai ajudar nessa gestão. Além disso, tem um grupo de defensores que a partir de hoje, na comarca de Barra de São Francisco, né, é a primeira comarca que a gente está visitando, começou a fazer a visita às unidades e o atendimento a todos os presos das unidades prisionais. Começamos hoje, então, pelo município de Barra de São Francisco, depois nós vamos para São Mateus, Linhares, Colatina,
depois vamos para o sul do estado e na Grande Vitória, paralelamente, também fazendo trabalho na Grande Vitória, que é o local onde está concentrado o maior número de presos. O senhor falou da questão econômica, até fazendo uma comparação com outros países. Queria que o senhor comentasse o prejuízo para o Estado, quando um preso já poderia ter migrado de regime e continua lá encarcerado, ou né, ele está preso provisoriamente e já estende o período que ele poderia estar preso provisoriamente. Perfeito. Eu queria que o senhor falasse do prejuízo isso para o Estado, também para o próprio preso, para esse processo de ressocialização que a gente tanto almeja e tanto quer ver acontecendo. Sim. É uma média brasileira, né? O custo de um preso no regime fechado, né? Ele está em cerca de R$3.000, mais ou menos isso, pouco mais, um pouco menos, dependendo do estado, mas uma média de R$3.000. Então, se o preso pode estar no regime aberto ou até no regime semiaberto, né, ele não está tendo esse direito reconhecido, ele está gerando um gasto maior para o Estado. Então, esse é um problema financeiro, né? E sem falar no problema social, que é tão grande quanto. Para tentar amenizar esse tipo de problema, né, aí eu falo, né, o que está sendo feito de maneira mais ampla aqui no Estado, o Poder Judiciário, o CNJ, estão implantando um sistema de execução penal, que é o processo eletrônico de execução penal, que é um instrumento que vem também para ajudar nesse problema do atraso de benefícios, né? Então ele está em fase de implantação, eu acredito que assim que ele estiver 100% implantado vai ajudar muito, né? E uma outra via também de amenizar esse tipo de problema, até com relação ao custo econômico, né? A implantação do projeto de monitoração eletrônica, né? É aquele em que monitoração eletrônica é a medida, né, intermediária entre a prisão e a liberdade. O sujeito que preenche os requisitos legais, em vez de ficar preso, né, ele não pode ter a liberdade plena, mas em vez de ficar preso, ele recebe a monitoração eletrônica, que é uma medida então intermediária. O custo disso é 10% do que o Estado gastaria com preso no sistema fechado, regime fechado, ou num centro de detenção provisória, que é como se fosse um regime fechado. Até pior, né? Dependendo do lugar. Então, é uma outra solução, um outro instrumento que o Estado já começa a pensar, a investir para resolver esse problema. Na contramão disso, existe um projeto, pacote, um dos projetos dentro do pacote anticrime, que é o fim da progressão de regime. O que o senhor considera dessa questão? E endurecendo, né, as penas e os regimes, não podendo migrar de regime, o que o senhor acha que acontece com o sistema prisional do Brasil e Capixaba? Eu acho que endurecer lei penal, isso já foi feito no Brasil nas últimas décadas, né? As leis foram endurecidas, né? A lei dos crimes hediondos, a lei a lei de drogas, né? Que é uma lei que encarcerou boa parte da população carcerária, está presa por causa de tráfico de drogas, né? Isso também tem que ser dito. Então, endurecer a lei penal e impedir a progressão de regime, isso só vai gerar uma consequência, o aumento da população carcerária e o aumento do custo de manutenção da população carcerária. Isso não resolve o problema de criminalidade, a meu ver, né? Falo isso com a experiência de anos trabalhando no setor e os dados estão aí, né? As leis que foram endurecidas nos últimos anos só aumentaram a população carcerária e aumentaram a violência, porque não teve diminuição da violência no Brasil. Muito pelo contrário, ela só aumentou. Então é preciso repensar essa política. A política, a meu ver, está totalmente errada. Tem que encarcerar algumas pessoas, alguns delitos, pessoas que praticam delitos, depois do processo, precisam ser encarceradas. Mas não é para ficar encarcerando indiscriminadamente, como se faz hoje, né? Muita gente encarcerada por crimes de furto, sem violência, sem grave ameaça, estelionato, enfim, uma série de delitos que poderiam ter um outro tipo de pena e não o encarceramento. Penas alternativas, né? Para a gente encerrar, eu queria que o senhor comentasse qual é a radiografia que se faz hoje do sistema prisional e quantas pessoas poderiam ser, vamos dizer, beneficiadas, né? Ou já cumprindo as medidas, a progressão de pena ou o fim aí da prisão provisória.
dessa população presa que o senhor disse que tem aqui hoje no estado? Assim, eu não consigo te dar um número hoje exato. Se eu estivesse falando um número, estaria chutando. Mas uma porcentagem? Quantos poderia ser beneficiados? Assim, a gente está fazendo esse trabalho exatamente para obter esses números. A gente sabe que tem uma demanda reprimida, tem bastante gente que poderia progredir de regime, alguns poderiam responder em liberdade, mas eu não tenho esse dado. A partir desse trabalho, que a primeira etapa termina em dezembro, nós faremos, né, esse raio-x e a gente pode passar esses números para a sociedade. É um direito, né? É um direito, exatamente. É um direito. Queria muito agradecer a presença do senhor aqui no Link Espírito Santo. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Adriana, eu volto com você no estúdio.